Desindustrialização, palavra que define a redução da capacidade do setor industrial na geração de emprego e renda, tem pautado, ultimamente, os eventos empresariais. Participei da última reunião de diretoria do Sistema Fiesc, aqui em Florianópolis, e conversei com alguns empresários sobre o assunto. Essa pauta está já há bastante tempo na preocupação de todos os empresários brasileiros e catarinenses e tem se apoiado em fatos que indicam que a participação do setor industrial no PIB catarinense e brasileiro tem diminuído com o tempo. Isso significa que a participação da indústria tem diminuído. E é um fator extremamente preocupante porque a indústria é um grande gerador de empregos. Nós estamos empenhados na discussão desse tema porque ele é vital para a competitividade das nossas empresas. Nós estamos discutindo questões que dizem respeito a um melhor posicionamento do setor industrial na formação da nossa economia, na formação do produto interno bruto, e estamos discutindo, portanto, o velho e surrado custo Brasil. Nós deixamos de ser competitivos nos últimos anos, não porque a indústria não investiu, não se modernizou, mas porque os custos de produção no Brasil se elevaram muito, comparativamente com os países que competem conosco. Eu acho que o assunto desindustrialização é assunto muito preocupante nos dias atuais, principalmente para os empresários que produzem nesse Brasil. Nós hoje somos cada vez mais taxados, nós hoje cada vez temos mais problema de custo Brasil, problemas com logística, tributação. Câmbio desfavorável e custo Brasil, fatores determinantes da desindustrialização que ameaça o Estado. Nós temos um grande problema interno no Brasil, que é o nosso custo Brasil, que torna-se as empresas de Santa Catarina e também brasileira não competitiva com os produtos que vêm de outros países. Nós precisamos, e o governo precisa, mexer na nossa infraestrutura, dando mais condições para que os nossos produtos cheguem aos portos brasileiros para exportação com menor custo, que hoje o custo da exportação brasileira em termos de transporte é altíssimo. O Brasil é um país rico, né, com riquezas naturais e não as explora. Se nós pegarmos uma China, por exemplo, ela importa minério e ferro do Brasil e exporta para nós, e nós importamos de lá um minério até mais barato do que o produzido aqui no Brasil. Ora, tem algo errado. Não é possível uma matéria-prima ir daqui para lá e voltar mais barato em relação à nossa indústria nacional. Eu já fui 2 vezes para a China e, de fato, quando você chega na China e depara, digamos, com a realidade de produtos que eles têm, com a realidade, digamos, de custo que eles têm também e, principalmente, com o câmbio, que é um outro fator importante, digamos, da realidade do produto deles, a gente começa a perceber a dificuldade, digamos, que a empresa brasileira tem de competir com essa realidade chinesa. Nós estamos vendo que da forma com que o país está indo, incentivando, eu diria até a importação de produtos e desincentivando a exportação, gerado por câmbio defasado, nosso câmbio aqui, gerado pelo nosso custo Brasil, que as despesas são altíssimas, nós temos uma dificuldade muito grande em competir com o mundo hoje. Além do problema do real valorizado, que barateia importações e encarece exportações, os empresários apontam outros gargalos da atividade industrial. Começamos pela carga tributária. A nossa carga tributária é uma das mais altas do mundo, quase o dobro de alguns países que têm uma concorrência direta conosco. Os juros do Brasil, apesar de em queda nos últimos tempos, ainda são os maiores do mundo. O nosso câmbio tem problemas de valorização excessiva do real e há um dado muito importante: a nossa infraestrutura é deficiente, o que eleva os custos de logística da indústria brasileira. No caso de Santa Catarina, para citar um exemplo, o custo de logística de uma indústria de Santa Catarina é o dobro do custo de logística de uma indústria similar nos Estados Unidos, e é com essa indústria que nós competimos. O Brasil como um todo está passando por um momento
muito difícil, onde nós temos cada vez mais os nossos custos internos estão mais altos, começar com todo o custo do trabalho. Sabe, da mão de obra, cada vez mais leis, cada vez mais obrigações acessórias, cada vez aumentando mais realmente ganhos reais por uma massa muito grande de trabalhadores. Isso faz com que a gente comece a perder competitividade. Olhando do aspecto produtivo, nós somos competitivos, sem dúvida, porque nós temos um parque fabril atualizado, né, e eu acho que compete. O problema, de fato, é a parte tributária, é o custo Brasil mesmo. A desoneração, por exemplo, da mão de obra, principalmente naquelas indústrias de mão de obra intensiva, também é um fator que vem a contribuir de forma bastante significativa. Então, nesse sentido, eu acho que o governo tem que ser mais rápido. Na dinâmica do comércio mundial, um conceito se impõe: a competitividade. Isso é realmente importante que as indústrias hoje estejam preparadas para competir no mercado internacional. Existem países, por exemplo, como a economia no Chile, que conseguiu, é uma economia que é aberta, né, com um regime tributário bastante favorável, e o Chile consegue competir bem com esses países, inclusive tem acordo comercial de tributação zero. Então a gente precisa se preparar para isso. A nossa casa está desorganizada em termos de nossos impostos, o nosso custo da área do trabalho, ele é muito onerado. Nós precisamos modificar nesse sentido para poder nós falar em desindustrialização. Primeiro, fazer o nosso serviço, o nosso dever de casa, que não é feito há muito tempo. Do ponto de vista do empresário, tem a questão da inovação, de investir nessa área, de buscar novos mercados alternativos, de buscar mix de produtos, de adaptar o seu produto àquele mercado específico, o próprio design, redução do custo interno da empresa, né, da operação da empresa, então gestão da empresa. Então tem essa parte que é da empresa. Tem a parte que é do macroambiente, que é a questão tributária, a questão portuária, a questão de infraestrutura, o câmbio. As duas coisas têm que estar alinhadas para que se consiga realmente a competitividade. Alguns ingredientes aí são necessários: organização das empresas, boa gestão, mas também o governo tem que participar com redução de impostos. E sem esses ingredientes eu acho muito complicado. Eu costumo dizer o seguinte: a partir do momento que um cidadão de baixa e média renda e Assunção, a chamada sacoleira de luxo para fazer compras, hoje ela vai a Miami ou vai aos Estados Unidos. A classe média alta vai fazer compra em Paris. Então algo está errado. Algo está errado na essência. Isso chama-se custo Brasil. Quer dizer, se uma mãe, uma senhora peça ser mamãe, opta por fazer seu enxoval fora do Brasil, isso acontece diuturnamente, então, novamente, algo está errado. Quer dizer, não há, aí são fatos tão isolados, tão claros, que dispensam qualquer outra análise. Quer dizer, nós temos, de volta a dizer, nós temos que resolver o custo Brasil. O ponto número 1 seria uma reforma tributária, uma reforma política, a redução da carga tributária. Esse é o ponto crítico que nós estamos vendo, nós temos uma carga tributária super alta, exageradamente alta, e com isso é que nós não temos como competir com os produtos, porque não se admite hoje você pagar, ter uma carga tributária de 40%. O que na minha opinião, acho que está totalmente errado. O governo não tem feito nada para reduzir a despesa do governo. Não? Ele cria um orçamento hoje, o governo tem um orçamento atrelado a percentuais. É lógico que se ele tem um orçamento atrelado a percentuais, ele gasta em percentuais. Por que não se faz um orçamento em cima de valores e não atrelados a percentuais? Onde talvez se ele arrecada mais, sobraria mais para investimentos. Eu sempre falo muitas vezes, por que não fixar um dólar específico para exportação? Dizem que é impossível isso. Mas por que não se buscar um recurso, talvez originado do II, que é Imposto de Importação, fazermos um caixa e premiar a nossa indústria brasileira
somente para quem exporta $1 com um valor maior. Me parece que isso seria possível. Talvez seria uma salvaguarda e uma maneira de fazer com que a nossa indústria aqui no Brasil continuasse a investir e a crescer e gerar cada vez mais empregos. Porque o que se vê aqui nesse Brasil é, de fato, se comemorando recordes em cima da exportação, mas em cima de comodidade, em cima de commodities. E isso é coisa para preguiçoso. Isso é coisa para pessoas que não têm visão, para pessoas que não querem empreender. Nós estamos vendo hoje, a cada dia que passa, né, as exportações aumentando, mas estamos exportando o quê? Soja, milho, minérios, madeira, muitas vezes até toras, né? Olha só quanto nós estamos perdendo, quantos empregos estão deixando de ser gerados, quanta riqueza a mais poderíamos acumular. E eu penso que o governo deveria facilitar, de um lado, a importação de equipamentos ou a compra de equipamentos, ampliações de fábrica, do Parque Fabril, para nós nos tornarmos mais competitivos. E, ao mesmo tempo, levar em consideração que a importação, muitas vezes, é predatória. Então, isso aí também eu acho que deveria se levar em conta as facilidades para se importar qualquer coisa no Brasil. E nós, de outro lado, perdemos um pouco a competitividade porque nós temos uma tributação muito alta, então os nossos preços realmente não conseguem competir com principalmente aquelas que vêm da China, que eu acho que hoje em dia é uma importação muito grande, e, enfim, da Ásia. E eu penso que o governo agora já começa a se mobilizar nesse sentido. O Brasil tem duas saídas. Ou ele resolve os seus problemas estruturais e efetivos, um dia tem que resolver, o nosso câmbio, o nosso custo financeiro, a nossa carga tributária, quer dizer, tornar o Brasil competitivo. O outro lado é fechar o país, que não é esse o caminho, não deve ser esse o caminho, fechar o país. Se isolar novamente, gerar uma série de protecionismo exagerado, não é esse o caminho. Agora, nós temos duas saídas só. Ou resolvemos o custo do Brasil, ou resolvemos, ou atacamos esse lado, que não é bom. Claro, nesse cenário você tem exceções, você tem empresas que vão bem, são empresas que conseguem encarar o problema, que conseguem encontrar soluções próprias, mas a longo prazo, a médio e longo prazo, realmente o Brasil está diante de uma encruzilhada. Os últimos dados apontados pelo IBGE indicam que a participação da indústria no PIB brasileiro caiu de 27% para algo como 14%. Então isso é um dado muito revelador para a sociedade brasileira de modo geral. É absolutamente normal que a área de serviços de um país, de uma economia como o Brasil, que está em crescimento, comece a ganhar força em relação à indústria. Isso é perfeitamente normal. O drama nosso é que essa curva está sendo muito rápida, muito agressiva e muito violenta. Por uma coisa só: custo Brasil. Nós brasileiros ficamos caros. Não é que o outro lugar do mundo está barato, não, nós é que somos caros. Então isso traz um reflexo gradativo, penoso, árduo, difícil, muito complexo na queda da atividade industrial. O Brasil é um país que tem um grande potencial construtivo, grande potencial de crescimento. O que a gente nota é que o governo sempre coloca o problema que é um problema externo. No passado, o problema do Brasil era a dívida externa, era o FMI. Hoje o Brasil culpa que é a baixa do dólar, que é o valor do real que está valorizado. Sempre coloca o problema lá fora. Na verdade, o problema está aqui dentro, que nós temos aqui uma baixa educação, se investe pouco na educação básica, se não se constrói uma infraestrutura para baixar o custo do Brasil. Hoje, qualquer produto que se tu comparar com o mundo, o preço aqui dentro é um absurdo, até principalmente os produtos importados. E isso vem afetando incessantemente, diretamente, as indústrias do Brasil. Indústrias que são competentes, indústrias que se esforçam, indústrias que têm grande parte do seu capital próprio investido, estão aí se fragilizando, se encolhendo por falta de uma política
nacional favorável ao custo, uma política que venha desenvolver o conhecimento, uma política que venha realmente a fortalecer a nossa empresa, que ela que é a alavanca do crescimento desse país. Então, Santa Catarina, pessoalmente, que é um estado industrializado, é o que mais sofre. Hoje nós estávamos analisando alguns itens da pauta de assuntos legislativos que são encaminhados de natureza federal como estadual, que podem impactar direto ou indiretamente o segmento da indústria. E a gente viu que existe de fato toda uma boa intenção nesse sentido. Agora, o que pode ajudar nisso? De fato, é nós agregarmos valores de tecnologia, agregar valor ao nosso produto. De fato, é o assunto do momento, essa desindustrialização. Hoje existe um projeto de resolução no Senado, que é a PRS 72, que reflete bem isso, ou seja, zera as alíquotas de produtos importados entre os estados. E por que está sendo feito isso? Porque o efeito, de fato, dos produtos vindos da Ásia estão afetando diretamente alguns setores, principalmente o setor têxtil, o setor siderúrgico, o setor petroquímico também está sendo bem afetado. Então, de fato, é o assunto do momento. A minha expectativa é que o governo já deu sinais, está sinalizando de que vai haver proteções, né, no sentido de se manter a atividade industrial no Brasil. Um aspecto curioso na economia brasileira. O Brasil alcançou o 4º lugar no ranking dos países que mais recebem investimento produtivo, atrás apenas de Estados Unidos, China e Reino Unido, e, no entanto, é um país pouco integrado à economia global. Gira em torno de 1,3% nossa participação no comércio mundial. A indústria do segmento plástico sofre também muito com falta de recursos de investimentos, de financiamento de longo prazo a custos mais competitivos. Nós não temos custo hoje para investimento competitivos com custos europeus, com custos da Ásia. O segmento se aproveitou num primeiro momento com várias facilidades na importação de matéria-prima, porque nós tínhamos um custo mais baixo, o dólar estava nos favorecendo, incentivos aqui até pela parte do Estado, mas agora já está entrando no país produto acabado, competindo diretamente com os produtos produzidos aqui em Santa Catarina e no Brasil. Quer dizer, eu acho que a gente precisa, de uma maneira geral, rever toda essa estrutura nossa de competitividade sistêmica, não só de um segmento, não só de um estado, mas da nação como um todo. A gente precisa voltar a pensar mais, investir mais em pesquisa, em desenvolvimento, em inovação, achar mecanismos de fomento e financiamento de longo prazo, apoiar de fato essas iniciativas que nós temos e simplificar de uma vez por todas e reduzir a carga tributária e toda essa questão trabalhista que cada vez mais só piora e só aumenta os encargos para a indústria brasileira. O Brasil vive um paradoxo. A economia segue em expansão, mas nem mesmo o crescimento contínuo dos últimos anos tem permitido às empresas ganhar produtividade. Nós temos um programa que chama-se Programa Mais Competitividade, que pretende auxiliar as empresas a aumentar a sua competitividade, para de alguma forma ajudá-las a ser mais competitivas, apesar de todos os outros fatores negativos que aparecem nessa agenda, que todo mundo sabe, que é a questão de leis trabalhistas defasadas, custo do dólar, custo do Brasil, custo de infraestrutura, uma série de custos.
Mas o que nós podemos fazer é isso, é trabalhar a questão da competitividade, que é trabalhar de 3 pilares que sustentam esse programa. Um deles é formação de recursos humanos, nós estamos trabalhando intensamente nisso, temos metas extremamente desafiadoras, inclusive uma oferta cada vez maior de cursos gratuitos para formação de técnicos e de pessoas qualificadas. Nós temos um outro programa que é fortalecer os nossos centros de tecnologia e a nossa rede metrológica, que auxilia as empresas naquelas barreiras ditas não tarifárias para exportação, por exemplo. E um terceiro item que chama-se inovação, que é ajudar as empresas catarinenses e brasileiras, nesse caso, a inovar. E através da inovação ser mais competitiva e ter mais espaço no mercado de trabalho, no mercado mundial, no mercado de exportação. E a educação é ponto fundamental nesse momento para que nós possamos fortalecer o quadro de trabalhadores, para que a indústria possa ser mais produtiva, esses trabalhadores possam extrair o melhor possível de todo o maquinário investido pelo empresário e que essa indústria possa, de forma efetiva, aumentar a sua produtividade e fazendo com que o trabalhador ganhe espaço, ele se fortaleça e proporcionando à indústria catarinense um crescimento. Nós temos investido fortemente na educação de jovens e adultos, que faz o resgate daqueles alunos que não puderam ter a oportunidade de estudar no momento correto. Estamos trazendo para eles a escola do presente, a escola do seu tempo, a escola de agora. Se ele não pôde no passado, não tem problema, ele que volte ao banco escolar agora, porque certamente essa média de 20 anos de produção que ele tem pela frente, ele vai contribuir muito para o engrandecimento da indústria catarinense. Estamos atuando fortemente, então, no ensino fundamental, até a 9ª série, e no ensino médio, que é o antigo 2º grau, como era chamado. O SESI tem feito esse trabalho e, num período de 18 meses aproximadamente, nós temos condições de formar o aluno em cada uma dessas etapas da sua fase de educação, o que proporciona uma mão de obra rápida, qualificada para a indústria catarinense. Eu sempre falo que a iniciativa privada já fez o tema de casa. Infelizmente, o nosso governo é um governo que promete muito, mas as coisas acontecem e quando acontecem, pouca coisa. Eu entendo que o empresário hoje no Brasil é um herói. Porque ele luta, ele está sempre procurando ser competitivo, é um grande empregador, principalmente o têxtil, né, que é a minha área, que eu conheço melhor. Ele é um grande empregador, gerador de empregos. Então, eu vejo assim o empresário como um grande batalhador. Agora, a importância do choque de gestão, da inovação, da tecnologia, do desafio de fazer coisas diferentes e não aceitar o status quo, evidentemente que é importante. Alguns preferem dizer que o mundo vai acabar, mas o mundo não vai acabar, o mundo vai continuar. A Europa não acabou por causa do problema da importação, está com problema por causa de outras coisas. Os Estados Unidos não acabou por causa do problema da importação, teve problema por outras razões. Então o brasileiro tem muito dessa história de um lado, como você bem disse, ele é extremamente criativo e do outro lado ele se esconde, ele foi treinado para isso. O governo resolve meus problemas, o governo tem que resolver uma série de coisas. Agora, nós empresários também temos que fazer a nossa parte, temos que entender que aquilo que eu fiz ontem não é mais realidade hoje. E aquilo que eu fiz hoje, amanhã vai ter que mudar novamente, porque o mundo é cada vez mais dinâmico, o mundo é cada vez mais agressivo e cada vez mais perverso. Então, se eu não entender isso, e se eu não tiver os meus desafios próprios e não achar que alguém tem que resolver por mim, eu tenho que fazer a minha parte. Isso é a metade do trabalho, a outra metade realmente são problemas conjunturais de governo, de mundo, etc. Agora, uma parte cabe a mim. Por isso eu digo, o mundo não vai acabar. Agora, cabe a nós contribuir um pouco para isso também. A única constância é a mudança, disse o filósofo grego Heráclito há 500 anos antes de Cristo. 2.500 anos após, o sistema econômico é a própria mudança.